boa tarde, amigos da TV Com. Mais uma ação e reação, dia 12 de julho, terça-feira de 2016. Hoje temos vários assuntos, né? O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia vai pesquisar a falha gritante que ocorreu em São Vicente, onde um espelhinho de um ônibus foi capaz de derrubar um abrigo, matando 2 senhoras de idade. São Vicente não anda com a maré boa também. Hoje o Peixe encara o desafio no Allianz Parque às 8h30 da noite, contra o Palmeiras, que é líder do campeonato. PT pela primeira vez sem candidato a prefeito em Santos. E esses outros assuntos nós vamos debater hoje com a presença dos convidados, né? Hoje todos de ternos e gravata, por isso que eu também coloquei um terno e uma gravata, né? Ontem também tivemos o Vicente Cassione e o Dr. Rubens, e eles vieram sem terno e gravata, né? Mas aí eu pensei que a mesa ia estar totalmente social, então eu era o único ontem na mesa. Mas hoje, para receber meu amigo Aldo Santos Pinto, advogado. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Antes de me dirigir aos telespectadores, eu quero registrar uma vez mais o carinho e toda a atenção que eu recebo aqui do pessoal da TV Com. É sempre um prazer estar aqui. E ao perceber que farei este programa com também o Dr. Armando de Matos Júnior, fiquei muito contente, porque certamente quem está em casa nos assistindo irá ter um programa excelente. O já apresentado o Dr. Armando de Matos Júnior, também comentarista aqui da casa, advogado criminalista. Obrigado. Boa tarde, Armando. Boa tarde, Filete. Boa tarde, doutor Aldo. Obrigado pelas suas palavras. Realmente é um prazer estar aqui ao lado desses 2 grandes amigos. Vamos tentar fazer um programa com bastante informações e passar ao público o que está acontecendo na nossa sociedade. Para você que vê nossa reprise, também uma boa noite às 11 horas e um bom dia, uma boa madrugada à 00h30. E você que está acompanhando o programa de Curitiba, do Rio de Janeiro, de Nova York, pelo www.tvcomsantos.com, nos horários do programa, à 1h15, 11 horas e 00h30. Doutor Aldo, o Brasil tem média de 29 assassinatos de crianças e adolescentes por dia. Matéria do G1, do dia 1º deste mês, né? Não é muita coisa? 3º lugar no ranking de homicídios nessa faixa etária, só sendo superados pelo México e El Salvador. Eduardo, se você me permite, esse assunto até já vem sendo comentado e discutido aqui, eu já estava até conversando sobre esse assunto com o Dr. Armando. Eu não sou apresentador do programa, mas eu sugiro que esse assunto, até porque eu já sou contra a redução da maioridade penal, eu sugiro que esse assunto comece com um especialista em direito criminal, que é o Dr. Armando, e aí, se me permitir, depois eu converso sobre outros aspectos sobre esse tema. Não pode fazer igual meu amigo Nicolau Albey, né, do CDL Santos Praia, que ele fala, depois o Armando fala. Ele quer dar a tréplica, né? Aí não dá, entendeu? Então, eu vou começar pelo Armando, né? Armando, vou colocar para você essa média de 29, o Aldo quer pegar o seu pulso, ver o que você vai falar, para depois ele entendeu? Tá certo. Mas... Não, o doutor Aldo tem total condição de falar, de comentar, mas ele fez uma gentileza e eu lhe agradeço. Então, tá. Então, 29 assassinatos de crianças e adolescentes por dia. Então, são 2 vertentes. Nós estávamos discutindo aqui antes do início do nosso programa sobre a Constituição Federal, sobre a redução da idade penal, que hoje nós falamos em 18 anos. Os adolescentes e as crianças são processadas a partir dos 12 anos até os 17 anos, 11 meses, 29 dias. A discussão central, fulcral, era essa. Nós poderíamos diminuir. Eu entendo que sim. A sociedade clama isso, ninguém suporta mais. Só que não é conveniente e viável nós colocarmos um adolescente de 12, 13, 14, 15, 16, 17 em companhia de um homem de 40 anos, criminoso, contumaz, que já cumpre pena há muito tempo, e já tem uma ligação com o crime muito grande. Isso não pode acontecer. O que nós precisaríamos fazer? Em primeiro lugar, mudar a Constituição, mudar o ECA. E mais, gastar dinheiro, coisa que o Estado não quer, não pode e não vai fazer, em construção de estabelecimentos prisionais para sim cumprimento de pena, já nesse momento, só que para crianças e adolescentes. Vão fazer isso? Não vão fazer. Eles não estão reformando o nosso sistema prisional atual, que está falido, fracassado. Nós já percebemos, a sociedade toda, inclusive os juízes das execuções, que o sistema carcerário nosso hoje não funciona. Por que não funciona? A prova está aí, porque o sujeito vai para o sistema prisional e volta pior. Volta para a sociedade, volta para o nosso meio.
volta a conviver conosco, pior, são raríssimas as exceções, as pessoas entram no sistema prisional e voltam reabilitados. Isso é a minoria, e a maioria volta a delinquir. A prova disso é a reincidência. As pessoas cometem crimes, às vezes da mesma natureza ou de outra natureza, por quê? Porque aprenderam no sistema prisional. Então a minha ideia é, sim, a pessoa deixar de responder pelo ECA, responder através do Código Penal, só que no momento do cumprimento da pena, ser inserido num estabelecimento diferenciado. Ah, mas aí você está criando uma outra hipótese. Sim, estou criando uma outra hipótese. Você inserir no sistema prisional jovens em companhia de adultos, não. Isso eu não concordo. A violência está crescendo, a sociedade não tolera mais, os órgãos de segurança pública tentam passar para nós que as estatísticas, eu não confio, já falei isso aqui várias vezes, eu não acredito nisso. O crime está galopante, está crescendo e cada vez nós observamos todo dia uma notícia nova. Ou é na Anchieta, ou é na Imigrantes, ou é na praia, ou é um comerciante, ou é uma família que é sequestrada, todo dia um fato novo. Então o crime está crescendo, nós perdemos essa guerra. Doutor Aldo, eu fiz uma brincadeira, mas são 3 amigos aqui, fiz uma brincadeira, mas é uma média muito grande, muito intensa, né? 29 assassinatos de crianças por dia, né? É uma coisa que chega a ser gritante. Eu já expus, Eduardo, o que eu acho sobre esse assunto, o que eu penso. Evidentemente que nós não podemos ficar de mãos cruzadas diante de tanta violência, né? Mas só indicar, apontar o dedo e pedir mais punição, eu não creio que seja este o caminho que irá solucionar, ou que irá diminuir, ou que irá trazer uma sensação de segurança. Eu falo com muita tranquilidade, quando eu disse para o doutor Armando começar esse assunto, porque 1999, 2000, 2001, 2002, enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos casos ligados ao direito penal. Por conta disso, eu frequentei, visitei diversos estabelecimentos prisionais, reeducacionais no nosso estado de São Paulo, até fora do estado de São Paulo. Do jeito que nós encontramos, é evidente que não tem como você reeducar quem quer que seja. Por mais que a pessoa ainda tenha uma esperança de querer voltar à sociedade, é muito difícil diante das condições que se encontram nos estabelecimentos. Mas quando eu falo que somente a redução da maioridade ela não irá resolver, é porque eu entendo que nós temos que atuar nas duas pontas. Não adianta só eu aumentar a pena ou encarcerar mais pessoas se eu não der uma condição de quem está nascendo, de quem está ainda criança, nem sequer entrar nesse mundo, né? Então vejo talvez eu seja um sonhador, mas eu espero que tenham outras pessoas com também sonhos, porque se não for assim, nós não sairemos desse lugar. Que tipo de sonho que eu imagino? Que tipo de situação que eu imagino? Eu imagino um estado que dê condições a todas as crianças que estão aí a ter um estudo integral, com lanche, com merenda, com almoço, com acompanhamento médico, odontológico. Esse estado que dê escola e que também dê um idioma além do português, porque às vezes nem o português as crianças estão aprendendo direito, né? 1 ou 2 modalidades de esportes olímpicos, mais um curso profissionalizante. Ah, mas você é um sonhador mesmo. Então, que fez a Coreia. Mas eu sou um sonhador, mas é verdade. Mas se eu não faço isso, veja, e isso é para ter resultados, para daqui a de repente 16 anos começar a ter resultado. Porque você vai pegar a criançada de hoje, esses bebês que estão nascendo, já colocá-lo num modelo novo e de repente daqui a 16 anos nós iremos pensar numa redução da maioridade penal. Aí nós estaremos fazendo, nós que eu falo Estado, estaremos fazendo dando um pontapé inicial para aí sim pensar numa redução. Simplesmente pensar na redução, sem cuidar da base que está aí nascendo, da base que está aí largada, nós vamos a cada crime que choque a sociedade, querer reduzir mais 12 meses a questão da punidade, a punibilidade. Então eu não vejo só o aumento da repressão como uma saída para essa situação. Eu concordo com o doutor Aldo plenamente, só que tudo isso que ele disse depende do governo municipal, estadual, federal. O investimento na cultura, na educação é fato.
Se nós tirarmos as crianças da rua e nós dermos estudo, desde a tenridade até 17 anos, a possibilidade dele ir para o mundo do crime é bem menor. Vai acontecer, mas é bem menor. Mas o Estado não investe. Lamentavelmente, o Estado não investe. O Estado deveria pensar na criança desde o seu nascimento. Deveríamos falar sobre vários assuntos, dentre eles até controle da natalidade. Mas o governo federal incentiva que as pessoas tenham filhos e paga o Bolsa Família. Então como é que nós vamos fazer essa balança? Como é que nós vamos discutir isso? Uma família que não tem a mínima condição, tem 7, 8, 9 filhos. Quantos vão para o crime? A grande maioria. Não em todos os casos, mas aí tem óbvio. que fazer o controle de natalidade também, natalidade. né? Uma família que o pai trabalha, a mãe trabalha, para ter um filho, 2 filhos, o casal já pensa, faz conta. Agora uma família mais simples, sabedora, que vai receber do governo federal o Bolsa Família e vai transmitir para o Estado, para a União, a responsabilidade, então a pessoa vai ter em locais, às vezes, que não tem a mínima condição de higiene. Nós sabemos disso. Olha a quantidade de favelas que estão crescendo. Saiu uma matéria até, eu acho que foi ontem, no Jornal de Santos, falando sobre isso. Domingo. A quantidade de favelas e de possibilidades de espaços novos que estão sendo utilizados. Por quê? Porque o vereador, alguns vereadores permitem, vendem essa expectativa para essas pessoas na contrapartida de ter o voto, e o prefeito que permite. Não há possibilidade mais, não tem esgoto, não tem parte elétrica, não tem escola, não tem segurança que consiga tomar conta desses espaços que estão crescendo a cada dia. Então, os governos precisam falar a mesma língua, governo municipal, estadual e federal. Lembrando que, se nós trabalhássemos para a educação num projeto de 16, 20 anos, como bem disse o doutor Aldo, nós teríamos uma redução enorme na criminalidade, mas o governo não faz isso. Não faz. E não vai fazer, viu, doutor Aldo? Aí fala em crise, mas nos governos, aí no começo do governo Lula, você falou bem, municipal, estadual e federal, não tinha crise. O Brasil estava no começo, não tinha crise. Então, agora tudo é culpa da crise. Mas e os outros anos que passaram que não tinha crise? Né? Quer dizer, nada foi feito. Você vê, a Coreia investiu 30 anos em educação, a Coreia do Norte tem um míssil nuclear apontado para os Estados Unidos. Não estamos falando que míssil nuclear é correto, mas tem uma tecnologia de ponta como a americana, Coreia do Norte. E a Coreia do Sul se abriu em tecnologia, você vê hoje os carros Hyundai, Kia, tecnologia de motores, tecnologia de aeronaves. A Coreia investiu 30 anos na educação. Se o Brasil não fizer como o doutor Aldo e o doutor Armando estão falando, a gente não investir em educação a longo prazo, todo mundo só pensar, puxa, eu sou vereador por 4 anos, eu sou governador por 4 anos, nós não vamos sair disso, né? E hoje não tem controle de natalidade. Aí ficam pegando os dados da Europa, Armando, porque a Europa envelheceu, tudo bem, mas envelheceu com uma certa qualidade. Ah, mas está com problema. Está com problema porque eles estão recebendo refugiado do mundo todo. Se a gente recebesse refugiado do mundo todo, nós vamos afundar aqui. Aqui nós vamos implodir, né? Eles já estão conseguindo receber. Mas, logicamente, que tem que ter uma ação solidária e tal. Mas é difícil. Você receber 1 milhão de pessoas, tu ter uma economia equilibrada. E receber, lógico, tem que receber. Vai deixar o cara que é engenheiro, médico, lixeiro, não tem emprego, está sendo perseguido lá, perdeu casa, perdeu tudo. Você tem que abrir a porta. Mas, para eles é difícil. A nossa situação é outra. Aqui a pessoa de carente tem 10 filhos, o Estado não chega no local e começa essa questão de 1, 2 vão ser próbos, o resto vai tudo para bandidagem, né? Agora, como é que nós vamos competir com países desse em cultura? Como você falou, Coreia, vou dar outro exemplo, o Japão. Saiu uma matéria recentemente sobre eles. As crianças têm aula de manhã, de tarde, começo da noite e final de semana vão para a escola para fazer uma atividade extracurricular. Vão aprender uma luta, vão aprender a tocar piano, tocar violão, alguma coisa. Vão ter contato com a cultura. O que nós fazemos aqui no estado de São Paulo, na nossa Santos, São Vicente, Guarujá, na nossa região sobre isso? Ah, mas tem um projeto tal, mas não atinge todas essas crianças. Muitas crianças não têm o que fazer, não tem praça, não tem para onde ir. Aquelas que namoram perto da praia, têm a chance, ainda vão até a praia no final de semana. Mas tem crianças, adolescentes, que não têm contato com uma praça, porque onde ele mora não tem uma praça. Então o que ele faz? Ele fica pensando bobagem. Ele vem para os grandes centros, vê uma outra criança com tênis, com telefone celular, com uma roupa, ele sonha em ter aquele tênis, aquela roupa, até porque ele tem direito disso. Mas às vezes vai buscar de uma outra forma. Então, o governo precisa pensar para daqui 5, 10, 20 anos, senão isso aqui vai se tornar o caos. E está acontecendo já. Olha aí os índices que nós estamos vendo aí todos os dias. É só pensar, doutor Aldo, quem de classe média alta, não sei se existe classe, mas quem que não já pensou em comprar um carro usado, blindado,
que já não tem o carro blindado. Antigamente era só os grandes executivos, né? Políticos, né? Mas hoje em dia, você conversando outro dia com um empresário aí um lojista, ele falou, eu estava vendo um carro aí 2006, 2007, um carro Honda, blindado por uns 25, 26 mil, ele estava comentando, porque aí eu deixo ele em casa, já tem a manutençãozinha, as revisões, sei que faz um pouco de barulho, que a blindagem é antiga, mas como eu vou 2, 3 por semana para São Paulo, e eu vou com esse carro, porque eu sei que é um carro de uma marca boa, está todo revisadinho, vai estar pesado, vai gastar um pouco mais de combustível, mas eu tenho segurança porque eu estou com medo, né? E não é um cara que transporta valores, não. Vai lá para fazer um negócio e tal, não transporta valores. Vai lá para fazer uma compra, para receber alguma coisa, quer dizer, já viu que está complicado, né? A questão da sensação da segurança, ela é pior do que a violência que nós temos, né? Você se sentir inseguro é pior, os índices se tornam muito piores do que os índices que nós estamos lendo, né? E eu estava escutando os colegas falando sobre controle de natalidade e tudo mais. Nós não vamos conseguir, aí sim é fantasia, né? Conseguir imaginar que o governo irá atacar em todas as frentes e avançar em todas as frentes. Mas se nós escolhêssemos, por exemplo, a educação, por que a Europa ela reduziu a quantidade de filhos? Porque são pessoas que estão mais estudadas, elas pensam se vão ter o segundo filho ou não. Hoje o Brasil já vive esse momento. Os casais que têm mais condições de estudo, nem digo financeira, mais cultural. De estudo, pensa 1, 2, 3 vezes se vale a pena ter um segundo, terceiro filho. Então acho que a longo prazo, porque nem a curto prazo se resolve, o investimento da educação irá naturalmente fazer um controle em cada família sobre a possibilidade de ter ou não o segundo filho. Em outras palavras, o investimento em estudo trará um controle de natalidade de acordo com a capacidade de cada família, né? Então ainda continuo insistindo, mas não vejo a união de políticos de partido A, B, C, prefeitos, governadores e presidente criar um plano único de estudo. Até porque, doutor Aldo, ninguém quer tocar nesse assunto, né? O sujeito que tem um cargo eletivo e precisa passar por uma eleição daqui 2, 4 anos, em alguns assuntos eles não querem tocar, dentre eles o controle de natalidade. Mas se ninguém, Armando, se ninguém toca. Fizer reforma trabalhista, reforma política, mexer na Previdência, reforma previdenciária, matriz energética, parte ambiental. Então, nós vamos ficar patinando a vida toda. Mas nós estamos patinando. Porque, por exemplo, o Fernando Henrique teve uma oportunidade de fazer a reforma, não fez. Caiu no colo do Lula, ele ficou 8 anos, já vai me dar muito trabalho, não fez. A Dilma não sabia fazer e não tinha competência para articular no Congresso, porque a Dilma não caiu pelas pedaladas dela. Não. Isso aí não caiu, ela caiu porque ela tinha uma má relação com o Congresso. Pode conversar com qualquer deputado, Beto Mansur, Squastione, Papa, esses dois estão mais novos lá, né? Mas pergunta para um deputado de muito tempo, fala assim, por que a Dilma, pode perguntar para o Beto, por que a Dilma caiu? A Dilma caiu porque o Mercadante, os outros 2 interlocutores da Dilma, tratavam o Congresso como se não fosse nada. E aí ela começou a fazer coisa errada, os caras começaram a pegar no pé dela, no pé e caiu. Que é a função deles, né? Que é a função deles. Mas se ela tivesse uma boa relação com o Congresso, ela não cairia, mesmo fazendo as coisas... Foi o que o Lula fez. O Lula tinha uma boa relação da forma dele, né? Isso. Mas ele conseguiu. Agora... O Lula, mesmo sendo de um partido que não é, por exemplo, a maioria, mas ele conseguiu pela sua simpatia, pelo seu carisma, tal, na época, conseguiu articular bem. A Dilma já não conseguiu dessa articulação. E aí começaram os problemas a vir à tona, né? Sim. E aí nós estamos pagando essa conta hoje. Agora, como muito bem disse o doutor Aldo, 16 anos, 20 anos, é o tempo que nós vamos levar para termos aí uma sociedade um pouco melhor. Agora o sangue está vertendo. Então, para não verter mais sangue, para parar a criminalidade, precisamos estancá-lo. Qual seria o remédio para estancar esse sangue? Não há um remédio. Existem várias formas, dentre eles, aumentar a pena. Se aumentar a pena não vai adiantar, o Código Penal ele é perfeito. Foi construído lá em 40, ele é antigo, mas ele é perfeito. A pena, ela tem lá o seu tempo, cada crime tem um tempo de pena diferente, mas o cumprimento, o sujeito vai para o sistema prisional, vai cumprir a pena, mas não vai entrar em crime organizado, se ele tem uma condição econômica, não vai ser extorquido a ele, a sua própria família, ele vai cumprir a pena dele. Ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não importa. Agora o sistema prisional nosso está falido. E a segurança pública? Precisamos fazer investimento na segurança pública. Segurança pública, educação e saúde são os 3 pilares. Nós não estamos fazendo. Nós estamos perdendo a guerra. Eu vou repetir aqui pela
30ª vez. Se você está assistindo o programa ao vivo e tem alguma dúvida, quer interagir com os comentaristas, 981-598868. Mande pelo seu WhatsApp. Se você não tem WhatsApp, não quer ter essa modernidade, também um pouco de paranoia, né? Porque fica toda hora tocando, pode mandar pelo MSN também, 981-598868. Manda pelo antigo Jurássico MSN, que ninguém mais usa, mas os mais antigos, os mais tradicionais ainda usam e continuem usando, e nós vamos também atender pelo MSN, né? Já estava esquecido do MSN, né, Aldo? Eu recebi uma mensagem sua essa semana, Filete, pelo MSN. Tá brincando comigo. Então eu sou Jurássico também, tá vendo? Ó, então você, telespectador, que ficou chateado quando eu falei Jurássico, eu também passei uma mensagem para o Aldo, segundo ele, pelo MSN. Lembrando que tem uma pesquisa belga, doutor Armando, que diz que de 100 pessoas que vão para o sistema carcerário, 10 melhorariam de qualquer jeito. É aquele cara que, de repente, ele brigou com a mulher, saiu em alta velocidade de casa e atropelou uma criança. Aí, puxa, tal, deu um azar e tal, e foi preso. Tá? Isso lá. Lá, na Bélgica. Sim. Aqui não seria... Bom, enfim. Foi preso esses 10 pessoas. O cara estava precisando de um dinheiro, a família foi lá, fez um roubo, mas ele não é do crime. Ele teve uma atitude errada, mas ele vai se arrependeu. Esses 10 vão se recuperar de qualquer sistema carcerário. Ruim, bom, eles se recuperarão de qualquer jeito. Fala, não, eu não vou ficar aqui, ele vai para uma ala evangélica lá, ele fica quietinho, no quadrado dele, cumpre a pena dele e vai embora. Tá? Trabalha na cadeia, vai embora. 10 não se recuperam de nenhum jeito. Nem se for a melhor cadeia do mundo, não se recupera. Vão voltar para o crime. E 80 depende do local que eles estão. Ou seja, 10 melhorariam de qualquer jeito, 10 não tem recuperação e 80 depende do sistema. Então o nosso sistema está condenando 90. Os 10 que não recuperariam e os 80 que teriam uma recuperação se tivesse um bom atendimento, uma educação, uma religião, realmente um processo, um trabalho dentro da penitenciária. Sim. Então hoje nós só estamos recuperando 10%, que é aquela pessoa que cometeu um delito, mas é errar humano, e ele ficou lá 5, 6 anos, bom comportamento, foi embora e falou, nunca mais eu volto aqui. Né? Talvez tenha uma família estruturada, tal, e ele volta para o seio familiar e tal, e começa a vida de novo. Com dificuldades, é claro, mas começa. 90% não estamos recuperando, porque os 80% que tem recuperação, o sistema carcerário nosso é horrível e não recupera. Então, o nosso sistema prisional hoje, ele é baseado na vingança. Porque o sujeito vai para o sistema prisional, é uma vingança da sociedade, do Estado contra aquela pessoa. E não deveria ser uma vingança. Deveria ser o momento em que a pessoa vai conseguir uma profissão, aquele que não tem profissão, ele entra no sistema prisional, ele sai pedreiro, marceneiro, encanador, ele sai de lá com um ofício. E não é o que acontece. Então, nós precisamos pensar que essa pessoa que ingressa no sistema prisional hoje, uma hora ele vai sair. Pode demorar até 30 anos. Existe um artigo no Código Penal que diz que o máximo da pena a ser cumprida são 30 anos, hoje. Pode ser que isso mude amanhã. Então esses caras pegam 500 anos só para 500, 300, 900. O cara pegou 500 anos, tá. Na unificação da pena, ele vai cumprir 30 anos, exceto se no 28º ano, por exemplo, ele cometa um outro crime dentro do sistema prisional. Aí vamos... Mas, por exemplo, eu vejo um cara condenado a 400 anos... Ele vai cumprir 30. Tá. Se ele for... Ou aquele médico lá de São Paulo, Aldemaci, né? Sim. Ele tem lá não sei quantos anos para cumprir, certo? Ele vai cumprir 30 anos. Quando as penas forem todas unificadas, o cumprimento da sua pena será de 30 anos. E ainda vamos descontar aquele prazo que ele já ficou numa prisão preventiva, temporária, que não é o caso dele. Mas outros casos, a pessoa ficar preventivamente 1 ano, 6 meses e tal, depois vai cumprir a pena, esse tempo ele ainda é descontado. Então o máximo em que uma pessoa que cometa crime no nosso território nacional ficará preso 30 anos. Só que no final do 30º ano, essa pessoa, se for jovem, né, depois de 30 anos, ele volta para a sociedade, nosso meio, vai participar do nosso dia a dia. Então nós temos que pensar o seguinte, quando nós mandamos pessoas relativamente capazes para a cadeia e depois de 1 ano, 2, 5, saem bichos, saem animais, esses animais vão ficar aqui no nosso entorno. Tá? E são os animais diferentes que o Dr. Filete trata. São os animais carinhosos. Esses animais saem com metralhadoras, saem com pistolas, saem com facas e vão atingir a sociedade, que somos nós. Pessoa que vai à praia, que vai para a escola, que vai ao banco, que vai trabalhar, quer ter uma vida tranquila. Então pensem nisso. O Estado não está pensando. O sistema prisional nosso hoje é fábrica de bandidos. Secretário de Segurança de São Paulo, Magno Alves Barbosa Filho, quer armas de grandes calibres para a polícia. Ele quer um convênio com o Exército
para que o Exército faça licitações e consiga comprar armas no exterior, já que a Polícia Militar tem que comprar armas no Brasil. E esses calibres maiores nós não fabricamos ainda. Doutorado, essa questão do secretário de Segurança de São Paulo, de repente, os últimos acontecimentos aí de quadrilhas especializadíssimas, né, arrombando casas que guardam valores, né, com artefatos aí militares, bombas, né, e mostrando que a polícia está realmente despreparada. Não é o policial que é incompetente, não, tem muita gente competente, mas não dá para você tratar com 38, com 45, enquanto as pessoas têm metralhadora, entendeu? Então, então, os últimos assaltos que nós tivemos aqui em Casa de Valores, inclusive em Santos, mostraram que a polícia, realmente o armamento da polícia não dá para combater esses criminosos, né? E o secretário quer calibres mais potentes para a corporação. Eu gostaria também de saber qual é o investimento que está sendo feito na inteligência da polícia, né? Porque calibre, evidentemente, que nós não vamos conseguir nesse momento combater. Não existe ainda o Superman, a pessoa com peito de aço para encarar tudo que está aí. Aliás, nem mesmo uma frota de veículos blindados conseguiria deter, se eu estiver errado, o doutor Armando depois complementa, conseguiria deter esses armamentos que nós vimos aqui na região recentemente, o estrago que foi feito. Mas se esses armamentos melhorados não chegarem também com um investimento maciço em inteligência, nós vamos viver aí numa guerra urbana, numa guerra sem fim. Mas aí, aproveitando o momento do assunto que ainda está pulsante, pergunte para o cidadão de bem se ele vai querer ver dinheiro dos seus impostos investido em compra de colchões para os presos, em compras ou melhoramento do sistema carcerário hoje, ou se ele prefere ver o investimento na educação, como nós colocamos aqui, em escola integral, em curso de idiomas, 2, 3 tipos de modalidades esportivas olímpicas, um ofício ou 2, enfim. Não vamos imaginar que teremos tudo, né? Não teremos tudo, nós temos que focar. O que é mais importante hoje? É tentar recuperar esse modelo carcerário que está aí ou investir nas gerações que estão começando agora, para que elas não entrem de maneira alguma ou que seja reduzido o número de entrada no mundo do crime? Você acha que essa geração foi prejudicada? Essa geração, por exemplo, que eu vejo, por exemplo, até conversando no CDL Santos Praia, lá com o Nicolau, ele falou que fez uma reunião, Armando, para ver se tinha gente no comércio precisando de funcionários, e tinha muita gente precisando de funcionários, porque o comércio é complicado. Eu que tenho uma atividade também 24 horas, eu sei que é complicado. Você tem um pessoal no domingo, pessoal sábado, feriado, é difícil, viu? É difícil. É que a minha profissão exige, mas, por exemplo, se eu tivesse que escolher, chegasse e falar, o que você quer escolher? Que eu não tivesse emergência na minha empresa, que eu pudesse fechar 8 horas da noite. Eu até trabalharia 10 horas por dia, a vida toda, assinava um contrato, eu vou trabalhar 10 horas por dia a vida toda. Ter férias, 10 horas por dia, mas o 24 horas é complicado, pela engrenagem de você ter funcionário, a logística é muito complicado. Você que tem uma empresa, você sabe como é que é, imagine você ter um advogado lá à meia-noite, um profissional, ou domingo, mas eu vou, você é dono, você vai, mas imagine você ter essa logística 360 dias por ano, é uma coisa difícil. O Nicolau e uma loja do shopping também precisa, não digo que trabalhe de noite, mas precisa num sábado, no domingo e tal. Ele selecionou, foram 350 moças, rapazes. Desses 350, selecionaram 30. Desses 30 tinham um curso de uma semana, apareceram 20 ou 21. Né? No final sobraram 7. Desses 7, quando foi oferecido um horário, você vai chegar numa loja, eu estou trabalhando de noite, há 1 ano. Quando chegar um novo funcionário, logicamente, se você conversa com qualquer menina de shopping, qualquer funcionário fala, você está de manhã? Puxa, mas eu comecei à noite. Tal, você vai melhorando, né? Então, quando sai uma pessoa, aquele funcionário da noite quer passar para o dia, geralmente. A não ser que ele cuide da mãe de manhã, que ele faça faculdade de manhã. Mas com raras exceções, todo mundo quer ir para de dia, não é isso? Sim. Tá. Então, para dormir à noite, né? Desses 7, só 2 aceitaram esse horário de shopping. E veja bem, eram desempregados. Então, você vê, 350, qualificou 20, 21, sobrou 7 depois do curso, ficaram 2. Então, existe esse problema também. Então, a gente acha que essa juventude foi... Porque eu vejo que no meu tempo, quando eu formei na faculdade, eu trabalhava 12 horas por dia. Eu pego meus amigos de faculdade, todos eles trabalharam muito. Eu pego o Aldo no começo de carreira, até ele falava para mim,
Pô, meu incentivo é você, que eu vejo você trabalhando bastante aqui, sou teu amigo, vou trabalhar bastante também. Eu vejo, por exemplo, o Dr. Écio Lescré, que trabalhou muito, eu vejo o Armando, eu vejo os outros advogados, acredito que o Cassione... Até hoje, trabalha muito. Até hoje, Eugênio Malavasi, trabalham muito, e outros, e tal, outros médicos, outros veterinários e tal. Essa molecada de hoje, não são todos, mas eles... querem trabalhar 6 horas por dia, são meio, não sei se foi, não são todos, evidentemente que não vamos generalizar, mas é bem diferente da juventude da minha época. E pior, querem um retorno imediato. Então eu tô... O nosso retorno demorou, o deles é para amanhã, é amanhã, semana que vem, não é assim. Não você é, pega estagiários... Não é o WhatsApp isso, não é uma coisa rápida, você demora. Você pega estagiários assim, sim, mano? Que, por exemplo, quando você formou, você tinha a tua gama de amigos da faculdade. E hoje você recebe estagiários, seu escritório é conceituado, mas você pega eles com essa... velocidade de... Alguns colegas demoraram 10 anos, 15 anos para arrumar o seu lugar ao sol. E essa meninada quer o retorno amanhã. E não é assim. Esse retorno demora, e muito. Bom, nós vamos a um breve intervalo, depois continuaremos para o segundo bloco do Ação e Reação. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica,
curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, nesta terça-feira, dia 12 de julho. Tá passando rápido, o ano está voando, né? Hoje um dia até relativamente quente em Santos, né? Para você que está assistindo o programa pela internet, né? E não adora Santos, São Vicente, Praia Grande, a região aqui da Baixada Santista, mas não está aqui no momento, né? Hoje com o Dr. Aldo Santos Pinto e Dr. Armando de Matos Júnior, dois advogados daqui da nossa região. Vamos falar dos apoiadores primeiro, né? Depois vamos ver as perguntas e voltar com o Aldo na questão se essa juventude que está agora com seus 18, 20, 25 anos, saindo das universidades ou saindo do curso técnico, foi prejudicada por essa falta de cuidado do Estado. Vamos de volta aos apoiadores, estamos aqui para falar da OSAM, Plano de Assistência Familiar. Liga para 32 28 8000, OSAM, né? Faça com mais que 500 mil pessoas da região, OSAM. www.osan.com.br. E também o pessoal do restaurante Boqueirão Express Grill, o meu amigo Paulo, o corintiano Paulo, que está contente aí com o desempenho do Corinthians, né? E também o Nelson, que está preocupado com o jogo de amanhã, né? O jogo de amanhã que o São Paulo enfrenta no exterior, né? E tem que ganhar de 3-0 para se classificar para outra fase da Libertadores, né? Comidas maravilhosas, Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, 89. Ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão, né? Aí você vê pratos deliciosos, hora do almoço, né? Sempre dá aquela, para você que está almoçando ou não almoçou ainda, é um bom local para você comer uma refeição saudável. Também mandar um abraço para o meu amigo Antônio Carlos da Atmas, o Antônio Carlos que faz jantar dançante, comemorando os 87 anos da Atmas. Não, 37 anos da Atmas, dia 23 de junho. É um sábado, né? Sem ser sábado outro, às 21 horas. Animação Ribeiro e Vocal, show de Tobias da Vai Vai, enfim, os pratos. Mais informações na Secretaria do Clube, 32 33 51 25. 32 33 51 25. Na Secretaria do meio-dia até às 18 horas. Bom, então um abraço para o Antônio Carlos. Tal. Voltando com o doutor Aldo, essa questão aí da juventude. Eu vou falar de um assunto que é esse assunto, mas um pouco mais abrangente. Eu acho que falta, para que a sociedade consiga se unir, governo, quando eu falo governo, é município, governo estadual e União, definir um objetivo que seja claro e possível de ser alcançado. Falta ao governo dizer o seguinte, olha, a nossa prioridade é a educação. Nós vamos passar por um processo assim, independentemente de quem seja o prefeito, de quem seja o governador, o presidente, de qual partido que assuma esse comando do executivo. O nosso projeto de estudo, de ensino é esse. A partir daí, evidentemente, não vai haver recursos suficientes para remodernizar ou remodelar o sistema carcerário. Mas não poderá faltar recurso para o ensino. Então, nesse momento de transição desse projeto, que tenha 16 anos, que tenha 20 anos, a sociedade iria, acho eu, se unir em torno desse objetivo e iria se comprometer. E nós já sabemos que nós pagaremos, a nossa geração vai pagar o preço dessa transição. Nós vamos pagar o preço dessa transformação. Já estamos pagando, né? Mas estamos pagando sem um objetivo definido. Sem nada. Se nós tivéssemos um objetivo definido, nós iríamos entender que pontualmente poderia falhar a segurança aqui ou ali, porque falta recurso para aquilo, mas não faltaria recurso para a educação. O que eu vejo hoje é a falta de clareza, é a falta de objetivo que possa unir a sociedade como um todo. Doutor Aldo, só um ponto.
Nós precisávamos de tantos estádios de futebol, a criação para a Copa do Mundo. Imagina cada estádio, quanto foi investido, não só no contrato, mas depois no aditamento desse contrato. O preço era 1, foi para 3. Cada estádio, quantos hospitais nós criaríamos, quantas cadeias públicas, o centro de detenção, colégios, creches, públicas, universidade, por estádio. Nós temos hoje esses gigantes parados, com exceção de um de outro, que ainda é utilizado, essas arenas milionárias que foram construídas a milhão, a bilhão. Eu faço a pergunta para o doutor Aldo, para o Filete e para a sociedade que nos ouve aqui maciçamente. Quantas unidades hospitalares nós construiríamos? Quantas cadeias, quantas escolas? Mas a FIFA pediu 8 estádios. O Brasil, pela sua grandeza, como nós somos um país, construímos 12. 12 que estão parados. E ouvi de um Jerônimo Walker, um bandido, né? Um bandido que teve problema de corrupção na FIFA, que aqui era um país lerdo e tal. Um cara que levou dinheiro com a Copa aqui no Brasil, ainda falando mal do nosso país, com uma certa razão, mas ele não tinha moral nenhuma para falar, né? Nenhuma. Então, o dinheiro existe, os impostos são cobrados, o dinheiro existe. O que alguns políticos não têm é vontade. Por quê? Porque construir cemitério, construir rede de esgoto, construir cadeia pública, isso não traz voto, ninguém quer. Feira livre perto de casa, alguém quer? Feira livre perto de casa? Ninguém quer feira livre perto de casa. Perto é bom, na porta ninguém quer, perto né? É ótimo, agora na sua porta ninguém quer. Então, mas é um problema que nós precisamos. A sociedade precisa disso. Precisamos de escolas, precisamos de presídios, precisamos de creche, precisamos de rede de esgoto. Mas o político, não todos, não estou generalizando. Mas eles não querem porque isso não atrai voto. O que atrai voto é fazer asfalto, fazer parque, fazer obra cara porque ganha-se muito dinheiro com a licitação, e essa é a verdade. Depois cai lá no Rio de Janeiro a ciclovia, lá o sujeito morre, né? Cai o ponto de ônibus porque o ônibus esbarra e cai e 2 pessoas morrem. Por quê? Por causa da licitação. E aí o prefeito do Rio fica falando mal do governador, né? Sim, um fala mal do outro. Mas o problema vai indo. Nós observamos semana passada lá no Rio de Janeiro aquela coisa horrível. Policiais no aeroporto colocando aquela placa. Você chegou no inferno. Imagina só, você é um turista, você gastou dinheiro para se deslocar do seu país para o Rio de Janeiro, você chega e tem uma recepção dessa. Gente, a Olimpíada está aí. Agora eu pergunto, precisaríamos de Olimpíada também? Nós podemos hoje, o nosso país tem condição econômica de sediar uma Olimpíada? De sediar a Copa do Mundo? Fica a pergunta aí para os senhores. Essa é a pergunta da Rita de São Vicente, agora fazer um bate-bola com os nossos entrevistados de hoje. A Rita de São Vicente manda um abraço, fala que o programa está muito bom e que ela pergunta para os nossos comentaristas aqui se a Olimpíada vai dar certo no Brasil. Na sua opinião, Aldo? Rápido, tem várias perguntas. O Aldo que é um atleta. Triatleta, ex-triatleta. Agora eu só corro atrás da Alice, que é minha filha, e dá mais trabalho do que ser triatleta, viu? Hoje ele é ex-triatleta, garoto dieta. Tem que fazer dieta para não engordar, porque o cara que treinava 4 horas por dia, se não fizer dieta, vai engordar. Então hoje é o ex-triatleta macrobiótico. Tá tudo certo, né? Como diz o Renato Aragão, fui ofendido, mas estou no lucro, né? Ofendido? Falar que faz dieta, pô? Mas, Armando, a nossa sociedade, como um todo, sabia que 12 estádios de futebol, 8 já seria um absurdo, porque nós tivemos diversas emendas à obra, emenda disso, aditamento daquilo. Mas olha só, aqueles que tentaram falar que era um absurdo, que não era para ter Copa, não vai ter Copa, a grande mídia interessada no evento, interessada nos lucros do evento, começou a tratar esse pessoal que queria falar tudo isso como um bando de louco, um bando de baderneiro, um bando de lunático, que seria contra o Brasil. Né? Então, até acho que é por isso mesmo que não se investe na educação. Porque se nós tivéssemos uma sociedade inteiramente educada, politizada, nós saberíamos cobrar. Jamais teríamos um evento Copa do Mundo com 12 estádios ou com tanta roubalheira que foi divulgada e está sendo divulgada ainda. E o que é pior, hoje a maioria dos estádios nem consegue ser autossustentável. Eu não sei qual é o estádio, qual é o estado, que o estádio de futebol virou gabinete do governo, porque tiveram que aproveitar aquela obra para alguma coisa. Amazonas. Então, olha só, aquelas pessoas que, de forma sensata, tentaram falar, gente, está acontecendo isso, foram taxadas pela grande mídia como um bando de louco, de baderneiro. E não fizeram a previsão disso, porque se tivessem utilizado esses estádios
durante o tempo ocioso como salas de aula, nesse espaço vago, como fez o Brizola lá no Rio de Janeiro, aproveitou o sambódromo e fez salas de aula, esse espaço hoje não seria ocioso. Nós temos hoje, com uma ou outra exceção, estádios gigantescos, caríssimos, de primeiro mundo, de ponta, né, com mármore dentro do banheiro, só que fica lá parado, as moscas. E nós colocamos não 1 milhão, bilhões, que poderíamos investir em outras coisas, em saneamento, em educação, na sala de aula, como bem disse o doutor Aldo, e nós não fizemos isso. Uma pena. Mas lembrando que o Leonel Brizola, quando governou o Rio de Janeiro, né? Eu peguei parte desse governo, ele tinha o Darcy Ribeiro como secretário de Educação, Sim. né? Que era um dos baluartes aí da educação, né? Dessa educação, como o Aldo falou, dessa educação integral, onde de manhã aprende um tipo de formação, à tarde tudo em inglês, né? Então de manhã português, à tarde inglês, merenda no colégio, aula de educação física, capacitação musical. Então tinha o Darcy Ribeiro, que é autor de livros. E pessoas que conheciam de educação. Hoje nós observamos pessoas que estão nos cargos porque são colocados pelos partidos. Existem pessoas que trabalham na empresas públicas, Petrobras, né? Mas não sabe nem como funciona aquilo, mas é um apadrinhado, então ele é inserido lá com salário de 30, 40, 50 mil, porque ele precisa ficar lá, porque o partido mandou colocar. O Darcy Ribeiro era um conhecedor da educação, né? Pessoa que lidava com isso. Paulo Freire era um conhecedor da educação. O próprio Cristóvão Buarque também, que está lá, como você senador. falou, como você citou que tem políticos bons, Sim, eu vou até enquadrar o Cristóvão Buarque nessa... extremamente culta e fala isso todos os dias. Ele bate nessas teclas que nós estamos falando aqui hoje, junto com o Dr. Aldo e com o Filete, e fala todos os dias. Agora, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, as pessoas eram do meio, elas eram da educação. E hoje nós temos lá pessoas que são inseridas pelos partidos porque precisam ter um emprego. Eu assisti uma palestra aqui do Cristóvão Buarque aqui em Santos, né? E eu saí realmente impressionado. Veja bem, logicamente, quando você vai assistir uma palestra de um político, você já vai com o pé na frente e um atrás. Lógico, como o nosso amigo Armando falou, existem bons políticos. Eu sempre falei aqui, eu sempre defendi que existe gente boa no PT, no PMDB, mesmo quando o PT estava sendo massacrado aqui na nossa região. Eu falei, o que o PT aqui de Santos fez de escândalo? O que a Thelma fez de escândalo? O que a Maria Ângela, na época, a Maria Lúcia Prandi? Não teve. Pode ter errado em alguma coisa, acertado, como eu também, como prefeito, o Armando, o Aldo, nós íamos errar também. Mas a gente tem que ser justo, né? Mas realmente existem bons políticos também com os bons projetos, mas a maioria hoje em dia é complicada, né? Um abraço para os componentes, programa de alto nível, grande mesa. Agora o cara quer me derrubar. Ô, Alcino, tu quer derrubar. Você falou aqui bonito, programa de alto nível, parabenizou, mas você quer me derrubar aqui. A única solução é dividir o país. É muito grande para administrar e fiscalizar. Aclopar alguns estados resolve tudo. Ô, Alcino, você quer me derrubar aqui, né? Você quer derrubar o programa aqui. Mas, Aldo, essa questão do Alcino, que é telespectador assíduo, um abraço para ele. Querendo derrubar o filetinho aqui? Só para responder, então, a pergunta anterior, se me permite, vai ter sim Olimpíada, o Exército já está participando da segurança do Rio e o Carioca da Gema, já está até lamentando que o Exército vai ficar lá só durante a Olimpíada, porque depois vai voltar a ser o caos, né? Quem defende a separação, acho que é isso que ele quer dizer, a separação ou a divisão dos estados brasileiros, não conhece todas as riquezas que todos os estados têm. Eu sou absolutamente contrário a esse tipo de pensamento que ataca a República Federativa do Brasil. Eu sou contra também, e a prova disso, em virtude de ser grande, não dá para administrar, dá sim. Quer um exemplo? Os Estados Unidos. Olha o tamanho dos Estados Unidos da América. Quantos estados são? São 51 estados. Canadá? Se não estou enganado. Canadá, ao lado, dá para administrar. Diferente de Portugal. Falta seriedade, vontade, desculpa interromper, falta seriedade, sim, vontade, engajamento. Falei em Portugal, agora quero dar os parabéns aos portugueses pela Eurocopa, domingo, né? Pelo título. Mas dá para administrar sim, quando nós temos dirigentes sérios, nós temos pessoas que tomam conta, que sabem dos problemas. Observe o que aconteceu na França agora. Estavam com medo lá de algum atentado, colocaram a polícia, o exército na rua. Eles pegaram aqueles torcedores e colocaram em zonas específicas. Essas zonas eram cercadas e eram policiadas. Ninguém entrava com uma mochila sem ser revistado. Nós acompanhamos isso, não aconteceu nada. Então, quando o Estado quer fazer, o Estado faz. Agora, quando o Estado não quer fazer, é isso aí que nós estamos vendo. Já que você falou de futebol,
O Ricardo de São Vicente pergunta se a França entrou de sapato alto. Você viu o jogo, Aldo? Não tive essa Você viu o oportunidade. jogo? Você viu Domingo? O jogo? É. Vi. Então, o Ricardo de São Vicente está perguntando, um abraço para vocês, está mandando. Não, eu não acho que a França tenha entrado de salto alto. Acho que Portugal jogou muito e transmitiu também, os jogadores transmitiram que a seleção portuguesa não é só o Cristiano Ronaldo, que é um belíssimo jogador, um dos melhores do mundo, quiçá o melhor do mundo hoje. Mas ele mesmo, a ausência dele não permitiu que a França ganhasse e Portugal levou. Foi um gol muito bonito, não sei se vocês acompanharam. Eu acompanhei o jogo. Foi um jogão. Foi um jogão de nível. Jogão de nível. Fiquei muito feliz. Toque de bola. Profissionais não cansaram. Jogavam, foram para a prorrogação, não cansaram. Então, está de parabéns, Portugal. Parabéns. Você vê a diferença da arbitragem? O juiz, ele errou. Ele ia conversar. Não, ele errou quando o cara deu aquela entrada no Cristiano Ronaldo. Ali era um amarelo. Ele errou, mas o jogo continuou. Tá. Aqui no Brasil, se você pegar o jogo Ponte Preta 1, São Paulo, último jogo, o que aconteceu? Teve uma falta daquela, um jogo que teve uma falta parecida com aquela, o juiz deu um amarelo, o juiz acertou, né? Acertou. Teve reclamação, o juiz voltou, deu vermelho. E aí virou uma bagunça o jogo. Quer dizer, o juiz erra, mas o Armando Marques já falava, tem que errar com convicção que acertou. Se você erra, não dá o amarelo e o jogo continua, beleza. Agora, se você dá o amarelo, depois você volta, tira o amarelo, dá um vermelho, igual naquele jogo Ponte Preta e São Paulo. Cria dúvida, né? Eu não sou São Paulino, mas que a diretoria de São Paulo tem todo dia de reclamar, porque virou uma bagunça, aí você vê. Então, se você até para errar, tem que ter convicção, né? Sim. Então, bom, Justiça mantém suspensa a lei que proíbe estacionamento de cobrar hora cheia. Vocês que trabalham na cidade, 2 advogados que trabalham na cidade, devem usar muito estacionamento, né? Então, a regra regia que os estabelecimentos cobrassem valores por prazo de 15 minutos, né? Você parava o teu carro 15 minutos, se era R$10, você pagava R$2,50. Se era meia hora, R$5. Se era 45 minutos, 44, R$7,50 e assim. Mas o Tribunal de Justiça manteve a suspensão da lei sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, em fevereiro desse ano, que proibia estacionamentos e cobrar tarifas por hora cheia. Então, essa lei que o Geraldo Alckmin sancionou, o Tribunal de Justiça já suspendeu, né? Precisamos saber se ainda haverá recurso, né? Porque cá entre nós, cobrar pela utilização de 1 hora e o cidadão não utiliza essa hora, você está aí aplaudindo o enriquecimento sem causa, que é vedado pelo Código Civil Brasileiro, né? Ou seja, o cidadão utiliza 15, 20 minutos, mas é obrigado a pagar mais 40 minutos para completar 1 hora cheia. Então, não há a contraprestação do serviço pelo tempo não utilizado. Então, tomara que essa lei volte a ter validade, tomara que no julgamento final, além do bom senso, prevaleça aí a justiça para que se evite o enriquecimento sem causa, que é proibido pelo Código Civil Brasileiro. Concordo com o doutor Aldo. O que nós observamos na prática é que os estacionamentos estão seccionando cada 30 minutos, né? Primeiro os 30 minutos X, depois cada meia hora, mais tanto. Agora, se você ficou 32 minutos, você está pagando por 28 minutos que você não utilizou. Então, concordo plenamente com o doutor Aldo, precisa ser revisto, tenho certeza que o Estado vai entrar com recurso, porque não é correto. Você usou lá aquele período, 30 minutos, pagou cheio, mas mais 1 minuto, mais 2 minutos, alguns estabelecimentos até dão uma certa tolerância. Mas você usou 1 minuto, precisa pagar mais 30 ou mais 1 hora em alguns casos, isso não é certo. Essa tolerância ela fica no bom senso de cada empresário. Sim, do deveria ser regra. Deveria ser regra. E há um outro ponto, Armando. Quem chega com o seu carro menor, paga um preço. Quem tem um carro maior, em alguns estacionamentos, paga um outro preço. Não obstante, se utilizem da mesma vaga. Se o empresário justifica o cobrar mais de um carro maior porque utiliza mais de uma vaga, tudo bem. Mas cobrar de um carro maior ou carro importado, como você vê muitas vezes, o mesmo preço que se cobra de um carro menor, popular, que seja, mas que utiliza a mesma vaga, também é algo ilegal. E não tem alegação alguma, porque o carro ele é importado só porque talvez o seguro ele pague um pouco mais caro, o seguro talvez discuta com ele que era um carro importado, ou que a dimensão daquele automóvel vai tomar uma segunda vaga, o que não acontece, né? A Marília pergunta, e já é uma pauta do programa, então a gente está mais ou menos enquadrado, ela pergunta sobre a mulher do Eduardo Cunha, né? Cláudia Cruz é denunciada, a Marília da Ponta da Praia, ela faz a pergunta aqui, eu só peço para que as pessoas mandem o WhatsApp para a gente até
uns 15 minutos antes do programa, porque tem algumas pessoas que estão mandando agora e talvez eu não consiga ler as perguntas, né? E o objetivo do programa é a gente atender a todos, mas faltando 3, 4 minutos a gente não consegue, né? Às vezes eu consigo repassar por dia seguinte, às vezes o assunto não tem nada a ver e acaba se perdendo, né? Cláudia Cruz, mulher do deputado Cunha, é denunciada por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A defesa jornalista, mulher de Eduardo Cunha, vai tentar desvincular sua cliente da acusação de corrupção passiva na qual o marido é alvo. Essa foi aquela que comprou bolsas no exterior de 80 mil, que frequentava a academia de tênis de 60 mil, né? E ela diz que pensava que o marido ganhava o dinheiro honestamente e tal, né? E aí vai aquela coisa, será que quem ganha honestamente gasta 80 mil numa bolsa, né? Então é meio complicado. O que você acha dessa defesa? Eu entendo o seguinte, em primeiro lugar, ela tem direito à defesa como qualquer pessoa tem. Mas é um pouco estranho, eu não quero entrar no caso porque eu não sou advogado dela. Existe uma teoria no direito penal chamada cegueira deliberada, né? Então a esposa está vendo que o marido, como deputado, tem um salário lá de 30 mil reais, eu não sei exatamente se é 37 mil. 37 mil, 40 mil que for. Tem mais uma verba e tal. Tem verba de gabinete, tem outras coisas. Você não vai pegar 80 mil reais e gastar numa bolsa. E se o marido permite que a mulher o faça, ela é uma pessoa que tem cultura, fala, escuta, meu amigo, meu marido, onde é que você está arrumando esse dinheiro? De onde veio essa verba? Ah, eu estou usando a minha verba de gabinete. Estou usando dinheiro de propina. Então, ela passa a ser uma pessoa que tem ciência de onde vem esse dinheiro. Diferente de uma criança, que o pai põe a criança numa escola cara com dinheiro de corrupção, a criança não tem absolutamente nada a ver com isso. Dá uma bicicleta cara, dá uma viagem para Disney. Agora, a esposa, a companheira, ela mesmo se autocobra. Escuta, não me vem o dinheiro para que ele possibilite que eu compre uma bolsa de 40, 80, 100 mil reais, um jantar de 15 mil reais, uma garrafa de vinho de 10 mil. Então, é um negócio muito esquisito. Agora, o que acontece é que a Polícia Federal, o Ministério Público, está fazendo uma investigação muito centrada, muito focada. O Cunha renunciou do cargo de presidente, mas ele ainda é deputado federal. Portanto, ele tem a prerrogativa de foro, ele é processado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a esposa e a filha, por hora, estão na mira do Ministério Público Federal de Curitiba e do juiz Moro. O que ele está pensando, o que ele está tramando lá, nós não sabemos. Mas essas pessoas são processadas pelo juízo monocrático, ou seja, pelo juiz Sérgio Moro. E o marido, enquanto for deputado, se não for cassado, ele tem essa prerrogativa de foro. Doutor Aldo, lembrando que o Ministério Público disse que ela tinha plena consciência dos crimes e a ocultação e a movimentação de mais de 1 milhão de crimes provenientes contra a diretoria internacional da Petrobras. Eu não posso fazer nenhum juízo de valor do que está acontecendo, mas pelo que eu li, ela tem informação de jornalista, não é isso? Não é uma pessoa leiga, sem essa sensateza aí, digamos, que deveria ter, né? Se você permitir, Eduardo, eu sei que nós já estamos quase encerrando aí, só para não ficar o assunto educação só jogado, porque às vezes as pessoas falam, fulano vai lá, fala, mas não dá uma solução. Eu li, até já acho que já comentei com você, um artigo na revista Newsweek, é uma revista americana, e ela fala sobre a evolução da escola americana, em todo o estado americano, e quais são as melhores. Independentemente de ser particular ou pública, aquelas que se destacaram, elas têm algumas características que são próximas. As 3 principais: investimento nos professores, um número reduzido de alunos por sala de aula, para que o professor consiga se aproximar dele, e a participação dos pais em todos os projetos que a escola faz. Então, independentemente da escola ser pública aqui no Brasil ou particular, se ela pelo menos tiver esses 3 elementos, eu creio que a gente consegue dar um passo adiante no termo educação, que é a base para todos os outros problemas que nós estamos aqui discutindo dia a dia. Um abraço ao doutor Armando por ter vindo no programa, doutor Aldo, temos que encerrar. Foi um prazer estar ao lado desses 2 grandes amigos e que eu tenha a possibilidade de voltar aqui outras vezes e trocar essas ideias com os nossos parceiros de mesa e com a sociedade toda. Muito obrigado. Vai voltar sim, se Deus quiser, doutor Aldo. Obrigado uma vez mais pelo convite. Boa tarde, fique com Deus com a extensa programação da TV Com.